Pronto. Nós vamos iniciar desde que começou a 4ª aula de escola dominical. E eu vou pedir para os irmãos já de antemão deixar a Bíblia aberta em João 16. Por favor, deixa a Bíblia aberta e nós vamos partir daí. João, Evangelho de João, capítulo 16. Só não vou dizer o versículo ainda porque a gente vai fazer vamos fazer uma avaliação antes do que nós vamos começar a ver no capítulo 16, João 16. Não entendi. Qual é o canal? Não sei. O nome? Tá contando o nome? Não sei, não vi. Nós estamos falando sobre arrependimento e cada vez que nos aprofundamos nisso, cada vez que você entra nas Escrituras, você acaba percebendo tudo está errado. É como você esquecer a palavra de Deus durante anos em algum local, mas você já tinha lido a palavra de Deus, ela já tinha entrado no teu coração, e anos depois você pega a palavra de Deus e fala assim, eu não sabia disso. Porque nós começamos a perder a visão do que Deus, o Senhor, quer para nossas vidas em termos de condução. O que as igrejas fazem, e quando eu falo as igrejas, não pretendo falar com uma acusação, mas toda vez, em todo lugar que você vai, nessa época contemporânea, capítulo 16, você chega numa igreja, pensa bem, você resolveu visitar uma igreja. Aí você entra na igreja e você ouve o louvor, você ouve a palavra e você volta e visita de novo. E você gosta. E você visita durante muito tempo. Você vira aquela pessoa que já não é nem mais visitante, já é membro, não é a frase que a gente ouve? Não, fulano não é mais visitante. E vou passando o tempo e daqui a pouco você está inserido naquele meio. Você já se batizou, você já virou dizimista, você não perde um culto, você se alegra diante do Senhor, você louva, fecha os olhos, Senhor, muito obrigado pela sua bondade na minha vida. Mas como funciona isso? Eu fiz essa pergunta no primeiro estudo. Eram assim que as pessoas se aproximavam de Cristo? Você simplesmente está um dia na igreja e pronto, Deus tocou o seu coração. Em quê? Não é para duvidar da pessoa, mas ela existe uma situação humana que é chamada de convicção. Você tem a convicção de que você necessita de salvação, mas de onde parte isso? É o que nós vamos ver no capítulo 16. É 16 que eu falei? É. Não é? Sim. É 16. Lê o versículo 7, por favor. Estou eu ainda com a Bíblia fechada. João 16, deixa eu ver aqui. João 16, versículo... Vou confirmar se é o 7 mesmo. Aqui, é isso mesmo. Não, é o 7 primeiro, aqui. Lê para mim, lê, Alessandro, por favor. Todavia, digo-vos a verdade, é para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu enviarei. Isso. Agora lê o 8, irmã Elizabeth, por favor. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Isso, pronto. Se vocês pegam um texto normalmente assim,
Vocês vão falar assim, ele vai convencer o homem, olha, você tem que se arrepender. Sim, está correto. É o que o Espírito faz, ele chega para Joyce, ele chega para o Felipe e fala assim, arrependa-se. Só que o termo convencer, ele tem um significado muito mais além disso. Também isso, muito mais além. Ele dita uma sentença para você. Repete o versículo, Beto, por favor, repete. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Isso. O argumento dele é com base condenatória. Ele te encontra e fala assim, Sandro, quero dizer para você, você está condenado. No grego, essa palavra é como se fosse assim, como se fosse uma sentença por situações condenatórias e não um pedido, olha, muda a sua vida. Já existe, por isso que quando o homem é levado a essa situação, nós vamos ver mais adiante, que isso é espiritual, é conduzido pelo Senhor. Bem-aventurado o homem que o Senhor conduz ao arrependimento. Porque muitos não serão conduzidos. O Senhor conhece o coração de todas as pessoas. Feliz, sabe, a Bíblia quando fala bem-aventurado, eu estou dizendo, feliz o homem que foi conduzido à chance de arrependimento. Porque a condenação não tarda. Então o que o Espírito faz, quando ele fala que vai convencer o homem do pecado, ele dita, irmã Elizabeth, você está condenada. Aí o homem, o que acontece? Como é uma atuação do Espírito nos sentimentos do homem, o que o homem faz? Ele começa a pensar, eu estou condenado. E pode haver uma rejeição disso? Estou condenado, realmente não tem jeito para mim? Sim, pode. Só que eu não creio quando o homem é levado quando o homem é levado à presença do Espírito de Deus para ser tratado segundo a vontade de Deus. Por quê? O Espírito, quando vier, ele vai tentar convencer, isso que diz? Está vendo o texto? Não, convencerá. Isso. Convencerá, ou seja, vai mostrar para o homem, você precisa, você necessita de um escape. Vocês vão lembrar lá de Atos 2, a primeira pregação que teve? Lembra? Pedro levantou e falou, varões e irmãos, eis que eu vou falar para vocês, o varão conhecido por Jesus, e tal, e foi contando a história. Durante o trajeto, foi 3 minutos e pouco, mais ou menos, que ele falou, ele citou, vocês crucificaram, ele falou, nós, vocês crucificaram Jesus, mataram o autor da fé. Quando eles falaram isso, a palavra de Deus diz que eles compungiram o coração. Sabe o que significa compungir? Diretamente na Bíblia? Não é somente quebrantar, é ser perfurado por uma lança. Eles fecharam os olhos assim, nós praticamos isso. Ou seja, eles não tinham, não eram inocentes, mas não tinham ideia da intensidade. Hoje, você vive, a pessoa vive no pecado, mas ela não tem consciência da intensidade do resultado. Ela não tem. Lembra do que comentamos na aula passada? Que o resultado, o salário do pecado é o quê? Morte. Não é isso que diz? Romanos, se eu não me engano, Romanos 6:3. O salário do pecado é a morte. Você paga para ser condenado. Você trabalha para o pecado, você é escravo dele. A palavra de Deus fala, Pedro fala assim, porque daquilo que um homem é vencido, ou seja, se uma situação vence você, você se torna escravo dela. Você é meu escravo. Então pensa, lembra da mulher que andava encurvada? Você lembra na Bíblia? Quem já leu? A mulher que andava encurvada durante anos? Jesus fala que ela era escrava de Satanás. Já leu lá? Assim, libertar essa filha de Israel, que por tantos anos Satanás já fez de escrava. Não tem uma explicação. Mas as trevas, elas querem escravizar. Elas querem que seja feita a vontade delas. Então, com a situação de revelação dos pecados, o homem tem o coração dele perfurado e ele fala assim, poxa vida, agora eu sei a intensidade do meu pecado.
Mas como isso acontece? Vamos tentar ver, porque eu não sei. Vamos tentar ver se a gente consegue chegar a um pensamento comum. Você pode falar, Sam. Meu pai ele teve uma vida muito fechada em relação a qualquer coisa que tinha a ver com a parte assim, de tentar falar de Deus para ele. Porque toda vez que a gente tentava falar alguma coisa, ele já falava que tinha a sua religião, já tinha já o seu modo de viver. Sei. E nos finais dos dias dele, eu só pedi uma coisa: Senhor, revela-te ao meu pai. Porque se o Senhor se revelar a ele, pronto, ele vai conseguir te reconhecer e se arrepender. Eu comecei a interceder, no caso assim disso. Um dia aconteceu. Eu fui tocado a falar com ele, li um versículo da Bíblia para ele. Enquanto eu li e falava com ele do reino, ele falava assim: engraçado, agora enquanto você está falando comigo, a minha vida está passando pela minha frente. Isso. E tudo que eu falava que era banal, que era errado, agora eu estou vendo essa intensidade. Eu estou vendo que eu errei. Eu falei para ele: então o senhor tem que entregar a vida do senhor para Cristo. Mas não pode ser porque eu estou falando. Aí ele foi incisivo. Mas não é mais porque você está falando. É porque eu quero. Entregou a vida dele a Cristo. E assim, essa revelação, eu entendi quando você está falando isso. Eu lembrei logo do meu pai. Eu, no caso, pedi: Senhor, se revela a ele. O Senhor se revelou. Então nessa situação, olha só, compara bem o que você falou do seu pai com o que nós estamos vendo das Escrituras. Não é um aviso de juízo de Deus? Não é isso? Então, temos que ter passado por isso. Aqui, não é para colocar dúvida no coração dos irmãos, mas nossos olhos não são abertos todos os dias. Então, o que é melhor? Você tardiamente ser orientado de que você se conduzia de uma forma errada e considerar como negativo e perdido todos os dias que você achou que literalmente agradava o Senhor, que era o que você devia fazer. Ou simplesmente: não, já tem muito tempo isso, eu prefiro continuar. Tem gente que fala isso: não, eu estou bem da situação que eu estou. Mas o aviso, ele vem para nós. Ele vem para mim. Tudo da nossa vida que está incorreto diante de Deus, por sermos filhos, ele vem e nos avisa. E depois vem e nos açoita, ainda que com arrependimento, para que aprendamos como filhos. Pode deixar o dedinho marcado, bota uma folha aí, então vamos voltar para ele. Abre em 2 Coríntios 7:10. Quando o Espírito se apresenta diante do homem e convence ele do erro da sua vida, dos seus pecados, ele causa uma tristeza no coração do homem. E essa tristeza é contrastada com juízo. Ele olha e fala assim: poxa vida, tem como escapar? 2 Coríntios. Os irmãos lembram que no texto de Atos, qual foi a frase que os homens falaram quando Pedro terminou de pregar e anunciou para eles que eles necessitavam de perdão dos pecados dele? Qual foi a frase que eles falaram inicialmente? Eles fizeram uma pergunta para Pedro. Quem lembra? Que faremos nós? Que faremos? Nossa, essa frase é de uma profundidade, irmãos, indica. Há escape para nós, é isso que eles falaram. Porque o coração já estava compungido. Reconheceu. Realmente nós somos essas pessoas. Há algum escape, Pedro? É isso que eles quiseram falar. Existe solução para a nossa vida? É possível que o Senhor nos receba depois de tamanha afronta a Ele? Tamanha perversidade, a Bíblia fala. A palavra perversidade na Bíblia não tem a ver com atos. O fulano é perverso. Não, perversidade é tudo aquilo que é contrário ao Senhor. Uma alma perversa, ou seja, pratica tudo aquilo que é contrário a Deus. Existiram reis perversos. Não é? Como existiram reis perversos que praticaram abertamente aquilo que era contrário à vontade de Deus. Abriram aí? Silvia, você pode ler para a gente? 2 Coríntios 7:10. Ué, Não, eu falei errado? Não, é novo.
Na segundo Coríntios, capítulo 7, 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Quem pode tentar dissertar um pouco sobre isso? Olha o que vocês leram. Tudo é tristeza. A tristeza, segundo Deus, ou seja, na verdade diz, provocada pelo próprio Senhor, causa o quê? Arrependimento. Só arrependimento? Lê o restante. Para a salvação. Da qual ninguém se arrepende. Isso! Essa é a palavra. Olha bem, o arrependimento faz o quê? Repete palavra, vai, que a gente vai... Arrependimento para a salvação. Isso. Da qual ninguém se arrepende. Olha só, ao qual ninguém se arrepende. Não tem, apóstolo, é tão profundo você ser alcançado por isso, por esse convencimento do Espírito. É tão profundo você chegar ao arrependimento que você não tem ideia. Só quando você o consegue. Você se prostra de joelhos, metaforicamente falando, mas pode ser literalmente, e fala, Senhor, obrigado, porque os meus olhos foram abertos para a minha situação. Então, quando você, por meio do arrependimento, recebe a salvação em Cristo, os seus olhos se abrem para a desgraça que você estava trilhando, que você não tinha ideia. Entenderam agora? Quando a pessoa chega na igreja e se acostuma com a igreja, ela não está ciente da desgraça. É como você ficar mal. Vou fazer uma comparação aqui. Joyce e Alessandro. Os dois param de se falar, brigaram. Brigaram feio. E passaram anos sem se falar. Entendam? 10 anos depois, a Joyce volta a conversar com o Sandro. E dali em diante fica tudo bem, não é isso? E o perdão? Não é perfeito. Não é perfeito porque uma hora vai vir todo o ódio da Joyce de novo. E vai vir toda a raiva do Alessandro de novo. Porque não houve contrição, não houve reconhecimento, não houve o assentamento de você perceber de que, meu Deus, eu pratiquei o mal. É isso que a Bíblia fala. A tristeza, segundo Deus, produz o quê? Salvação. E ninguém se arrepende disso. Depois tem que pegar essa palavra e entender. Depois você fala assim, meu Deus, ainda bem que foi conduzido isso para mim. Meu Deus, muito obrigado. Não existe assim, acho que eu fui precipitado, não era para fazer isso. Eu nunca foi levado para Cristo dessa forma. Ninguém diz que é uma atuação tão profunda no coração do homem, que o homem, esse não se arrepende, ou seja, Senhor, obrigado. Pensem, Senhor, obrigado, no meio de bilhões de pessoas na face da terra, eu sou mais um que foi alcançado pelo Senhor. Compreende? Está compreendendo, Beth? Não que não esteja entendendo assim a profundidade disso. Não se arrepende, mas continua, já vou estudar a palavra, Sandra, mas continua o resto do versículo. A tristeza segundo Deus, você leu, a ninguém traz arrependimento. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Quem tem alguma variaçãozinha desse versículo? Produz a morte. Não, o versículo Mas a tristeza do mundo produz a morte. Olha só. O primeiro, você também sabe, tristeza do mundo? Do mundo. Do mundo, Silvia? Do mundo, não é isso? Então, todo mundo de acordo, não é isso? A tristeza de Deus produz salvação, é isso que diz? Arrependimento. Não. A tristeza de Deus Opera a morte. Não. Tristeza segundo Deus. Isso! Me explica essa diferença. Não é difícil, não. Uma é tristeza do mundo e outra é tristeza segundo Deus, e no original está bem separado. O que quer dizer uma situação segundo fulano? Conforme. Isso! Conforme a palavra exata, ou seja, conforme Deus. Gente, que coisa maravilhosa. Lembra da mulher samaritana? Ela não entrou no debate com Jesus, todo mundo conhece a história. E quanto mais se conhece a história, menos se percebe o que ela apresenta. Assim, quanto mais se conhece a história, assim, vai sendo banalizada. A história da mulher samaritana. Que legal, o bom samaritano. Ela começou a falar com Jesus e Jesus teve carinho por ela. Olha só, se você soubesse quem está falando com você e o prêmio que ele quer te dar,
você que pediria água a ele, não é isso? Ela falou assim, Senhor, então dá-me dessa água, para que eu não tenha que vir ao poço sempre para pegar, porque era distante de Samaria. E ele falou assim, vai lá e chama o teu marido. Na mesma hora, ela olhou e falou assim, eu não tenho marido. Isso é a explicação do conforme. Com o que Jesus respondeu para ela? Já estudamos aqui, já comentamos. Disseste bem, sabe o que quer dizer isso? Por isso que eu digo, meu irmão, ninguém está livre, você não precisa do grego para entender. Disseste bem, mas era isso que você tinha que falar. No entanto, foi perigosíssima essa situação, você poderia não falar. Entenderam agora? O Alessandro revela para nós aqui nessa manhã a situação do pai dele, que no final, não foi perigoso, Sandra? Foi perigoso, mas o Senhor o alcançou. É isso que o Espírito apresenta. Você está em perigo, mas há escape para a sua vida. Há escape para você. Então a tristeza, conforme o Senhor quer que você sinta, produz salvação. Vai, fala, Sandra. Quando você está falando isso, eu lembro que o tempo inteiro, as irmãs de meu pai, o pessoal que estava assim, ao redor, que já tinham se entregado para Cristo, falavam assim, você tem que falar você tem que ler a Bíblia para ele. Aí eu perguntava, mas falando o quê? Fala qualquer coisa. Era assim, não banalizando a Bíblia, mas você lê qualquer versículo. Isso. Porque isso aí já é o suficiente, tem que levar ele para a igreja, porque ele pelo menos vai estar inserido. Aí eu lembro que eu pensava assim, olha, como é que pode um poder tão grande como a palavra, como pode um poder tão grande ser manipulado? Aí me veio a lembrança que você comentou logo nos primeiros versículos, nos primeiros estudos, que existe terras. Existe uma semente que é jogada numa terra, existe uma semente que é caída à beira do caminho. Então, assim, situações que você pode ser inserido na igreja tem todo o tempo. E eu estou falando igreja como diz corpo de Cristo, não no caso, a parte de organização. Alguém chega e fala assim, sabe uma coisa, eu fiquei muito alegre, mas aí eu pensei bem, não era isso que eu queria não. Olha, outro chegou e falou assim, olha, eu fiquei realmente assim, muito bem, mas coisas me sufocaram e eu fiquei infrutífero. Os negócios e a minha vida. E hoje você leu, quando esta pessoa chega ao ponto de ser revelada a ele, a Cristo, o Senhor se apresentar, ele se arrepende, desse arrependimento ele não se arrepende. Me lembrei de novo do meu pai. Então, assim, a gente pode o tempo inteiro assim, pegar pessoas e pronto, agora você já está em comunhão com a igreja. Isso, inserido. Isso. Você já está participando já do culto, inclusive então, até com cargos. Isso. Quem colocou você lá? Sejam honestos, sejam sinceros diante do Senhor. Alguém que te convidou para fazer parte. Isso, te colocou lá. Até porque é melhor estar dentro da igreja. Isso, toda essa situação. Aí alguém vai começar a falar, Jerônimo, você sempre vem com essa situação, é a verdade, não vou falar mais não, é a verdade. O corpo de Cristo é formado por lavados e remidos arrependidos. Arrependidos. Nós somos, segundo a verdade, pessoas arrependidas. Arrependida das obras mortas. Sabe o que quer dizer obra? Obra não é você fazer alguma coisa para alguém. Obra é ação, no original. É ação. Como faremos para agirmos conforme Deus? Lembra? O que faremos para fazer as obras de Deus? A obra, não é a obra, as obras de Deus. Ou seja, é como falar assim, o que faremos para fazer aquilo que Deus quer? Creia naquele que Ele enviou. Só isso. Creia naquele que Ele enviou. Quando você sente a tristeza segundo Deus, você não quer mais nada, a não ser assim, Senhor me recebe. Essa situação, Felipe, ela tem que ser gerada no teu coração. Joyce, tem que ser gerada. O desejo, Pai, me ampara. Então você já não tem mais visão. Lembra da renúncia que eu falei? A renúncia não é assim, olha. Eu renuncio a todas as coisas. Não é isso. A renúncia acontece naturalmente. Os irmãos já ouviram falar de intensidade de amor? Lembra do trecho que Jesus... Eu falo o trecho porque depois os irmãos procurem as escrituras. Não vou ficar citando versículo o tempo todo. Mas procurem. Quando Jesus entrou na casa de Simão, que não era Simão Pedro, era Simão, outro Simão. Ele entrou na casa de Simão e foi recebido. Era uma honra
ser recebido numa casa. Entrou uma mulher de má fama, que a Bíblia fala, lembra disso? E começou a chorar e regar os pés dele com lágrimas, não é isso? E ao mesmo tempo enxugava com os cabelos. Eu, vendo uma situação dessa, ia achar esquisito. Eu falei assim, poxa vida, eu sei que é uma mulher de má fama. No entanto, ela entrou aqui e está beijando os pés de Cristo. Já repararam nesse ato? Gente, vamos chamar atenção. Está beijando os pés de Cristo. Está chorando as lágrimas que estão caindo nos pés dele. Não é uma coisa que pode ser assim, uma intenção do coração que aconteceu por vontade da pessoa. Ah, eu vou agir desse jeito. Não tem esse perigo, Sandra? Tem. Eu posso estar querendo uma coisa, então eu choro, achando que essa intensidade vai me levar a conseguir alguma coisa. Mas na verdade, eu apenas quero escapar sem arrependimento. Por que eu estou falando isso? Quando aconteceu isso com Cristo, o Simão falou assim, pensou, e se ele soubesse que tipo de mulher é essa, ele não deixaria fazer isso. Jesus, conhecendo, não é isso que a Bíblia fala, conhecendo a intenção do coração, totalmente falou assim, Simão, haviam 2 devedores de um certo credor. Um devia 500 e outro devia 5.000. Ambos não tendo como pagar, presta bem atenção, Filipe. Filipe representando, ambos não tendo como pagar, perdoou os 2, o que devia 500 e o que devia 5.000. Simão, me diga, qual dos 2 vai amar mais aquele homem? Olha bem, os 2 poderiam amar aquele homem. Mas nenhum dos 2 mediria um amor um com o outro, você entendeu? Era como Deus viria. Ele falou assim, poxa vida, olha, irmãos, faltam as palavras para expressar o que eu estou tentando passar para os irmãos. Então o Espírito de Deus me ajuda. Essa intensificação com relação à pergunta de Jesus, qual dos 2 vai amar mais? É individual. Tu acha que o de 500 achava que o pecado dele era menor do que os outros? Não. Ele amou segundo o que ele devia. Então pensa, Joyce, quando você é perdoada, você tem reconhecimento da sua dívida e ela é alta. Ela não é uma dívida medida, assim, ó, que você simplesmente fala assim, eu, graças a Deus, eu não tinha uma vida tão conturbada assim, não. Quem é que nunca ouviu isso? Eu nasci em berço evangélico. Não tem diferença nenhuma. Você pode nascer dentro de uma casa onde todo mundo é cristão. Não está separado da situação. Ah, eu sou evangélico de berço. Como? Você foi privilegiado? O único ser humano que já nasceu assim, ó, salvo? Não. Aí Simão fala assim, acho que foi o de 5.000. Estou falando 5.000, mas eu estou falando. Aí ele fala assim, então, disseste bem. Eu entrei em sua casa e você não lavou meus pés. Que era o costume, sabe? Mostrando honra. No entanto, essa lava com suas lágrimas. Eu entrei em sua casa, você não me deu ósculo. O beijo de recepção. Essa beija nos meus pés o tempo todo. Portanto, eu vos digo, aí grava essa palavra, aquele que pouco foi perdoado, pouco ama. Mas aquele que muito foi perdoado, muito vai amar. Jerônimo, eu não entendi, explicarei. Você, quando é convencido do seu pecado, você não lembra dos detalhes do pecado. O convencimento é, você precisa de um escape. Lembra da história daquele rapaz que falou umas 4 aulas aqui atrás? Do medo que ele tinha de entrar numa igreja? Vocês lembram desse rapaz que falou? Desse rapaz em bom sentido? Desse senhor? O medo que eu tinha de entrar numa igreja. Com 7 anos de idade, eu tremi quando me falaram de Apocalipse. Então pensa bem. É privilégio meu? Não.
Já vi o medo, eu não sei de onde apareceu, mas eu vivi o tempo todo, eu falava, e as pessoas criticam, eu falava assim, eu vou pro inferno. Para com isso, rapaz, pensamento positivo, como? O caminho do homem é para a perdição, a Bíblia fala. Há caminhos que ao homem parecem o quê? Morte. Mas o seu fim tem caminho de quê? Morte. Morte. Cadê o meio termo aí? Não, há caminhos que não são bons, mas olha só, você tem que tomar cuidado, você pode cair. Não, você vai cair. Você vai cair porque isso é fato. Quer ver? Abrem 1 Timóteo, capítulo 2. Vocês vão ver a certeza do que nós estamos falando aqui, com Paulo dizendo para Timóteo o que ele deve fazer com pessoas que relutam contra o arrependimento. 1 Timóteo? Acho que é do 1 Timóteo. Primeiro Timóteo. Capítulo 2. Abriu, Miguel? 2. Capítulo 2. Por que eu sou sempre último? Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Aqui. Eu acho que eu anotei errado. Peraí. Perdão, meus irmãos, é 2 Timóteo. Vou fazer um risquinho aqui na hora de fazer o 2 Timóteo, capítulo 2. Eu faço aqui. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25 e o 26. Eu faço questão de que se alguém tiver uma tradução diferente, eu vou pedir alguém para ler. Por favor, leia em seguida. A minha tem um detalhe, preste atenção. Silvia, lê para a gente aí o versículo 25 primeiro. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Quem tem alguma coisa diferente disso? Todos? É bem diferente. Vai, lê, gente. Corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. O que nós provamos aqui, que foi comentado no início do estudo? Percebe, o do Alessandro vai bem mais perto. Repete para todo mundo ouvir. Corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento por conhecerem plenamente a verdade. Então, arrependimento, Mambete, você decidiu da noite para o dia, você vou me arrepender, é isso que a Bíblia está falando? Não é uma concessão? Não é? O Senhor não está levando você para Cristo por méritos humanos? Não, mas que Ele usou um critério dele, que nem deve se usar esse nome para Deus, Ele usou. Ele olhou para Beth, ele olhou para a Silvia, ele olhou para o Miguel, ele olhou para a Joyce, ele olhou para o Felipe, para o Alessandro, para a minha vida e para todos. Você, conduzirei vocês até o meu filho. Mas o que está acontecendo na hora para conduzir até Jesus? Porque Jesus, quando chega a ele, o que acontece com o homem? É a função de Jesus. O que ele faz com o homem? Me apresentei, está aqui a Cristo. Antes aconteceu uma coisa. Me apresentei a Cristo. Imediatamente, Senhor, faz o que comigo? Perdoa. Os seus pecados, não é isso? Lembra que sempre Jesus está falando, perdoados são os seus pecados. Porque o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Então, antes aconteceu o que para ser conduzido a Cristo? Nós acabamos de ler no início. Arrependimento. Arrependimento. Então, quem é que concede o arrependimento? Não é Deus, Beth, que está falando aí? Então, eu quero que vocês vejam isso. Não tem palavra do Jerônimo aqui. Não tem. O Senhor concede arrependimento. Então, voltemos alguns minutos. É ou não é, no final, um privilégio? Porque pensa. Já pensou em quantos não foram conduzidos ao arrependimento? Não, Geraldo, ele pode ter rejeitado. A frase continua, não foram conduzidos ao arrependimento. Pode falar, Beth.
É uma situação que eu vi, né, convivi, aconteceu com uma pessoa agregada na minha família. Disse, nós sempre estamos levando a palavra, né? Só um minutinho. Vamos ler. Quem foi que leu? Foi você, Silvia? Então, prepara para ler o segundo. Vai, fala. Então, aí num culto de Natal, lá a pessoa estava pregando lá e essa pessoa levantou, aceitou Jesus, aquele negócio. Nossa, até emoção, né, para todos. Mas era assim, a pessoa não permanecia. Aí depois, outra vez, aceitava de novo, aceitava aqueles termos que a gente usa, né? Levanta a mão para Jesus quem quer. Então eu fico pensando, então no caso, assim, na pessoa houve o quê? Uma emoção, não é um arrependimento porque não permaneceu? Não temos como saber. Lembra, Bé? Não, nós podemos ver. Mas o que é permanência? Eu não estou defendendo a pessoa, não. O que é uma permanência? Eu sei que existe a permanência visível. Mas se eu entrar numa igreja, escuta só, eu estou falando de permanência. Se eu entrar numa igreja e olhar a corrupção, não permanecerei lá. Eu estou só fazendo uma comparação. Por ser uma coisa visível, nós só podemos julgar por uma coisa, que nós vamos ver, e hoje eu vou tomar cuidado, porque eu tenho que chegar nessa parte. Pelo conhecereis a. Verdade. Não. Pelo pontinho, conhecereis. Pelos seus frutos conhecereis. Pelo fruto vai conhecer o quê? Ah. A árvore. Entendam bem. A palavra no grego para árvore é a mesma palavra ligada a carvalho. E carvalho, no livro de Isaías, é ligado ao ser humano, em especial ao povo de Israel. Então entenda isso, porque nós vamos ler aqui. Lê, Silvia, o segundo versículo. É o 26, né? Vai emenda o primeiro com o segundo agora. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Isso, para aí, ó, lembra? Concessão para conhecer, para o Felipe conhecer a verdade, para o Miguel conhecer a verdade, concessão. Por quê? Não sei. Não está na minha alçada questionar isso. Por que Deus concede ao mais vil pecador e ao aparentemente bom, muitas vezes não concede? É Ele. Então não retirem da Bíblia. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu pago o salário do que trabalhou uma hora só, o mesmo salário que quem trabalhou o dia todo. Eu, Senhor, faço isso. Emenda-se agora o 26. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Isso. Então eles estão resistindo? Olha, continua instruindo. Não para. Quem sabe o Senhor concede o arrependimento para eles. Então, Deus não estava concedendo. Estava, Sandra? Não, repare aí no versículo. Estava, Joyce. Olha bem o versículo. Para ver se porventura o quê? Deus concede a eles, não é isso? Permite o arrependimento. Então a dureza deles estava antes de Deus não conceder? Olha a confusão. Ou foi depois que Deus não concedeu que eles ficaram duros? Existe uma lógica aí. Se eles resistem, Deus não concede. Olha bem a situação. Eu não resisto. Quando ouvires a voz do Senhor, do Espírito, não o coração, não endureçais. Ou seja, recebam essa palavra, que é uma palavra de vida para vocês. Aí agora ele fala assim, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem ao quê? A despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Então, a resistência ao arrependimento à voz do Senhor não tem outra palavra. O diabo te laçou e te tornou escravo, mas você não tem essa consciência. Você não tem. Mas os frutos vão dizer isso, e não é fruto de mau testemunho, não. A resistência, eu resisto a isso. Sabe como acontece a resistência? Vamos falar pelo menos um minuto sobre isso. Pensem bem, como é que acontece, principalmente nos dias de hoje, a resistência?
Eu vou dizer para vocês, você está com dúvida no teu coração dentro de casa, tu entra num determinado local onde está sendo cultuado a Deus e é reforçada essa dúvida. Sabe como? Palavras como: Deus é contigo, irmão. É mentira isso aí? Deus é contigo? Não. Mas é bem reticente, não é? Se procederes assim, está lá em Êxodo, Levítico, Números, até Deuteronômio. Eu, Senhor, estarei convosco. Se fizeres dessa forma, se obedeceres. É uma condição. Mas é uma condição justa. Vocês não querem a minha presença? Sabia que quando Deus trocou a presença dele por um anjo, o povo reclamou? Não foi isso, Sandra? Foi. Ó, enviarei um anjo. Não, a gente quer o Senhor. No entanto, desobedeceram até o final várias vezes. Lemos esse versículo, né? João capítulo 6. A concessão de Deus para o arrependimento. Quando foi que vocês ouviram isso? Me diz, não, esquece, não tem a ver com estudo, não. Mas algum dia, hein? Versículo. Não, eu vou falar o versículo. Se eu falar o versículo agora, aí a mente fica no versículo. Pensa. Sinceridade. Qual foi o dia que alguém no púlpito tomou coragem? Não estou dizendo, quando eu falo qual foi o dia, não é que não existe esse dia, não. Entenda bem. Mas quando você ainda não viu esse dia, concorda, Neto? Você vai dizer, qual foi o dia que isso aconteceu? É uma pergunta. Que alguém no púlpito falou assim: irmãos, não vos enganeis. Quem concede o arrependimento é Deus. E outra, Romanos, lá no capítulo 4, 5, não me lembro o versículo, diz assim: ignorais vocês que é o amor de Deus que vos conduz ao arrependimento? Fala lá também, repete isso aí. O amor de Deus. Existe uma regra, e isso acontece em todo e qualquer local, devido ao erro dos homens e principalmente ao pecado dos que conduzem o povo de Deus, de não ferir a pessoa com uma palavra dura e forte. Mas qual é a palavra dura? A que eu digo? A que eu falo com o Felipe? Pensa bem, no inferno, a palavra vai ser assim: por que eu não ouvi? E o outro, por que eu não fui incisivo com ele? Pensa bem. A pessoa partiu, você não sabe o que aconteceu com a pessoa, mas fica o pensamento. Pela atitude da pessoa, meu Deus, por que eu não fui mais incisivo com ele? Por que eu não peguei pelo colarinho e falei assim: olha, por favor, entenda, o Senhor diz para você voltar desse caminho. Então não é uma coisa simples. Abacuque fala assim: escreve as minhas palavras numa pedra enorme. Está lá no comecinho. Para que consiga ler até quem passar correndo. Já comentamos muito isso, né, Alessandro, nos estudos. Você consegue ler, você quando está correndo não é difícil, já viu? Tua cabeça balança, você quer ler. Tu está correndo, aí tu, caramba, eu vou ter que dar uma paradinha, por quê? Porque a letra do letreiro balança. Já reparou isso? Você não consegue ler. Só se você estiver muito distante, a letra for grande. Mas perto, você reduz. Para que possa ler até quem passar correndo. Coloca na frente. E outra, Abacuque foi tão, no livro de Abacuque há uma rejeição tão plena da bondade e misericórdia de Deus, que Abacuque chora. Não está escrito que ele chorou, mas não tem como não dizer que ele chorou. Ele falou assim: olha, eu vou dizer para vocês estão me recriminando, eu estou falando da bondade de Deus para vocês, eu estou falando que o meu justo viverá por fé, vocês rejeitam. Olha, eu vou falar de mim, ainda que a figueira apodreça, eu vou botar minhas palavras, ainda que eu olhe para o campo, não tem comida. Não são todas as desgraças que Deus fala assim: irmão, alguma coisa está errada contigo, não é isso? Por que está acontecendo isso, Joyce, na tua vida? Por que tua pressão não para de subir ou de descer? Porque você é atormentada com isso. Olha que Satanás pode estar te escravizando. Abacuque fala assim: ó, ainda que a figueira não floresça, não haja fruta na oliveira, a vide minta no campo, o gado tenha morrido todo. Eu vou dizer para vocês, essa é a posição do arrependido. Todavia, confiarei no Senhor. Não é isso que diz? Exultarei no Deus da minha benevolência, prosperidade, salvação. Jó, no estado lastimável de miséria, falou assim: olha, vocês podem falar o que vocês quiserem, irmãos, isso é arrependimento.
Isso é o fruto do arrependimento. Podem falar o que vocês quiserem, mas eu sei que o meu Redentor vive. 19, 25. E sei que no final ele vai me levantar da terra. E com esses olhos aqui vocês estão vendo apodrecidos de doença. É isso que é maravilha. E com esses olhos que vocês estão vendo assim, mais 2 ou 3 dias ele vai partir. Com esses olhos eu verei o Senhor. Vê-lo-ei por mim mesmo, não outros olhos. E ele fala uma palavra maravilhosa que eu e Joyce já dividimos. Tem poucas traduções. De saudade desfalece o meu coração. Você consegue sentir saudade de Alagoas? Sim. Porque você já morou em Alagoas, não é isso? Você sente saudade dos seus parentes? Porque você os conhece. Até o teu vizinho chato você pode sentir saudade porque você lembra dele. Mas você pode sentir saudade de uma coisa que você nunca esteve lá. Segundo a Bíblia pode. Não é isso? De saudade, sabe o que é isso? Eu compreendi isso, novo convertido. Eu lembro que eu derramei lágrimas naquele quarto. Quando eu falei assim, meu Deus, ele se apropriou tanto dessa confiança no Senhor que ele sente saudades. É como se ele já estivesse vivendo, tivesse vivido naquilo ali. De saudade, meu coração aperta dentro de mim. E saudade, irmãos, é uma coisa que é uma dor. Nem vou dizer boa ou ruim, mas já reparou como você sente saudade? Você fica assim, pegando resquícios de alguma coisa que possa produzir alguma coisa um pouquinho maior para que pareça que aquilo está na tua frente, não é, Silvia? A saudade. É por isso que eu não guardo foto. E se alguém partir, não fico com nada. Sabe por quê? Porque você mantém a pessoa o tempo todo. Eu perdi uma pessoa até pouco tempo, mas eu falo como se ela estivesse viva. O meu irmão fulano de tal. Por quê? Porque segundo as Escrituras, quando fala Deus de Abraão, Isaac, Jacó, eles ainda estão vivos. Abraão, Isaac e Jacó, a Escritura fala o tempo todo. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eles estão vivos? Mas Deus é Deus de mortos? De vivos. De vivos, Felipe, entenda. Deus é Deus de vivos. O meu filho, Estevão, quando esteve doente, com uma notícia muito ruim acerca da doença dele, do que ele tinha, eu pegava o telefone e falou assim, eu lia, o salmista falava assim, não lembro o número do salmo, falava assim, Senhor, os mortos não podem te louvar. Era o pedido dele, se eu perecer, como louvarei o teu santo nome? E eu falava para o Estevão, novinho, falava para o Estevão, os mortos nunca vão poder louvar o Senhor. Que o Senhor redima a sua vida. Que o Senhor resgate a sua vida para que você permaneça em constante louvor e adoração a Ele. Então, entenderam? Agora, João 6, versículo 44, pediu a Alessandro para ler, por favor. João 6, versículo 44, para Alessandro. Está aqui. Pode ler, Sandro, por favor. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Quem já tinha lido esse versículo aqui? Quase todo mundo. Sim. Bem, todo mundo conhece, em detalhes, eu ressuscitarei no último dia, essa frase é repetida várias vezes durante o capítulo. Mas essa em especial, ninguém embete. Pensa numa pessoa, eu fui reticente agora, pensa numa pessoa que você gostaria muito que encontrasse a Cristo, segundo a escolha, segundo a determinação, segundo a vontade de ter os seus pecados perdoados. Essa pessoa tem que ser levada pelo Pai até Cristo. Irmão Jerônimo, quais são os critérios? Eu não sei, mas eu sei que ele pegou essa pessoa e levou até Cristo. Então o versículo fala, ninguém, como é que é?
Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E quando trouxer a mim, eu o ressuscitarei logo em seguida. É isso que está dizendo? Reparei. No último dia. A beleza da esperança, Beth. O arrependimento causa uma comoção. Aí agora vocês podem entender o que é renúncia. Não é uma decisão sua. Não tem mais espaço para você carregar nada. O perdão é tão evidente no teu coração que a Bíblia chama você de que você obtém uma novidade de vida. Já leram isso? Paulo fala diversas vezes. Para que vivam em novidade de vida. Então repararam que não tem como falar de salvação ao mesmo tempo que a gente fala sem falar do arrependimento? Do que conduz o homem a Cristo? Do que leva o homem a Cristo? E a tradição que eu comentei no início acerca das pessoas que entram para a igreja e simplesmente estão inseridas e não há uma palavra do púlpito sobrecarregada de exortação e admoestação acerca do pecado. Por quê? Eu julgo, não na posição de perfeito não, mas eu julgo segundo a palavra. Como eu vou anunciar para ele uma coisa que ele vai olhar para mim? Como eu vou falar de arrependimento dos pecados se eu não sou incisivo nisso? Como eu vou falar de condução dos eleitos de Deus e dos seguros pelo Senhor se eu não faço a mínima questão de exortá-los e forçá-los? E falar com veemência, falar assim, olha, sigam este caminho. Reverendo David Wilkerson, que o Sandro leu o livro dele, autor do livro A Cruz e o Punhal, foge, Nick, foge. Ele ganhou uma gangue inteira, chamada os Bad Bads, os Maus, e tinha um monte de viciados nessa gangue. Aí um dia ele tinha uma capela, um local de oração, se eu não me engano é Sandra, uma capela, e uma pessoa chegou para ele e falou assim, pastor, eu vou voltar, eu não estou conseguindo. Olha bem, eu não estou conseguindo. Eu estou com vontade de voltar para a droga. Diz como uma pessoa faria hoje. Não, irmão. Olha só, Deus é contigo, olha só, quem quer que eu vou orar pelo irmão? Ok, é errado isso? Não, mas a intensidade está equivocada. Ninguém anuncia uma pedra que está rolando na cabeça de um assim, fulano, acho que vai rolar uma pedra na tua cabeça aí. Você entendeu? O perigo gera a intensidade como você vai falar. Você acorde uma pessoa falando assim, fulano, peraí, vai te enfiar a faca aí. Não, você age conforme a situação. Aí essa pessoa falou assim, eu não estou aguentando, eu vou sucumbir. No livro ele conta que ele virou para ela e falou assim, tá vendo aquele local ali? Apontou para dentro da capela. Vai lá, se ajoelha e clama pela tua alma. Ele foi ruim com ela? Eu entendi. É o tesouro que eu vou te dar, clama, porque é a tua alma que está em jogo. Ele falou, é tua alma. Então não existe esse consolo. Exclua esse consolo e dizer assim, que isso nada vai te acontecer porque estamos sujeitos a qualquer situação ruim nesse mundo, basta viver nele. Basta estarmos nele. E a Bíblia está dizendo aqui, olha, aquele que vem a mim que o Pai trouxe, eu faço uma promessa, eu ressuscitarei você no último dia. Então de que vai adiantar se você granjeou tudo? Sabe? Olha, tem um trecho em Hebreus, eu vou tentar achar, que não está marcado não. Deixa eu achar aqui que eu quero, tomara que eu ache o texto. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Enquanto isso, por favor, irmãos, abre Mateus, por favor.
versículo aqui. Mateus 3, por favor. Vai servir também. Acharam? De que fala o texto? João Batista. Isso. Acha um versículo para mim, que eu não marquei versículo não. Da parte que ele está batizando no deserto e vão aparecendo pessoas perto dele. Por favor, só não marquei. 7. 7. Hein? 7. Então, possível ler? Por favor. O 7. Acho que deu 5. Não. Pode começar do 7 mesmo. Estamos no horário. E eram por ele batizados no rio Jordão. Não. Ou seja, quando viu. E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Isso. Muitos saduceus e fariseus chegaram até o batismo no deserto. Chegaram lá, João Batista olhou por isso, irmãos. Ele olhou para os fariseus. E eu digo para vocês, hoje você fala uma frase dessa, você é tomado como uma pessoa assim, você que é o certo. Não, porque só você que sabe a verdade. Já reparou a defesa que as pessoas têm da rejeição do Senhor? É isso. É o santo. Aí, olha só. Ele fala assim, raça, como é que fala aí? Raça de víbora, não é isso, Silvia? É. Quem vos... Ensinou a fugir da ira. Quem tem a palavra diferente de ensinou? Peraí. Só diferente. Não Deu é... vocês a ideia. Hã? Deu vocês a ideia. Entendi? Deu vocês a ideia de fugir da ira. Não, isso aí é... Vai. A minha tá. Quem vos induziu? Quem foi que ensinou vocês um jeitinho para vocês fugirem da ira? Lembra que nós falamos da ira? Vindoura? Aí o que diz o versículo seguinte? Se eu não me engano, Levete, por favor, agora, depois que a Silvia leu, o 8. Produzi, pois, frutos dignos de Para. arrependimento. O que significa essa frase? Apenas a frase. Produzam frutos dignos de arrependimento. Verdadeiro. Correto? Genuínos, não é isso? Frutos que condizem com a árvore. Laranjeira, não é isso? Laranja. Frutos que comprovem o arrependimento. A situação deles era isso. Vocês estão querendo fugir de uma ira e não querem ter um arrependimento verdadeiro. Produzam esses frutos. Agora, alguém tem condição de, então, a partir de agora eu vou produzir frutos de arrependimento? É isso que João Batista está dizendo? Não, olha o que ele vai falar agora. Ele continua, Beth. Produzam frutos de arrependimento, dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Para. Abraão. Aí, eu vou falar da forma que ele falou. Apesar de eu não estar lá. E não vem com essa conversa fiada, não. Dizendo que você é crente, dizendo que, olha, Deus sabe o meu coração. Ele quis dizer isso. Não vem dizer, se defender a falta de arrependimento, porque Deus sabe que você não é uma pessoa má. Não venha falar para mim que você tem uma garantia, que o pastor te garantiu, você é um filho de Deus, tudo teu vai ser abençoado. Não me venha falar isso. É resumindo o que João Batista falou. E não vem dizer que vocês são filhos de Abraão, não. Que vocês já têm isso por natureza. Porque até essas pedras, que diz o versículo, continua. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Isso. Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ele estava dizendo, não tem nada a ver ser filho de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam a obra de quem? De Abraão.
Abraão viu o meu dia e se alegrou. Abraão andou numa terra que sabia que era dele, mas falava que era o quê? Peregrino. Abraão viu o meu dia de longe e saudou. Já leram isso? Tudo é bíblico. E saudou de longe. Abraão não alcançou a promessa, nós alcançamos a promessa. Então não me venham falar de tradição. Não venha dizer para mim que você é dizimista fiel. Não venha dizer para mim, olha, já viu, as pessoas se condenam pelo engano. Porque quando fala frutos dignos de arrependimento, o Senhor vai medir isso aí. Agora ele vem e fala a pior parte. Eu não sei não, acho que o João Batista devia ter apanhado nesse dia. Vê aí, a pior parte. Já está o quê? Pode ver? E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Cara, sabe que no grego, sabe que qual o nome? Raiz é risa. Significa raiz e metáfora para descendência. Lembra que ele falou? E não veio falar que vocês têm com o pai Abraão? São descendentes, não é isso? Não é isso? Então ele fala assim, já está posto o machado. Se raiz significa dependência, então o machado está onde? Já está posto o machado na vida de vocês, descendentes, não é isso? Vai, continua. O machado é a raiz das árvores, a descendência. Toda árvore, pois, descendente, olha aí. Que não tá. produz fruto é cortada e lançada isso. no fogo. Já está posto o machado a essa situação que vocês estão falando, a descendência. Toda árvore descendente. Todo descendente que não produz frutos dignos de arrependimento é cortado e lançado no fogo. Olha então a situação. O que nós estamos estudando aqui e aprendendo do Senhor não é uma dogmática do professor. É uma doutrina. Já ouviram falar essa palavra? A Bíblia é repleta de doutrinas fidelíssimas. A primeira doutrina anunciada para o segundo homem criado, chamado Caim. Foi dada a doutrina para ele. Por que você está irado? Por que você caiu o seu semblante? A doutrina. Se procederes bem, terás aceitação para ti. Não é isso? Foi ou não foi uma doutrina até Jesus? Isso aí. No Sinai foi anunciada a procedência boa. Foi dizendo, ó, se você proceder bem, vai ser bendito. Se proceder mal, vai ser o quê? Maldito. Caim, se procederes bem, terás aceitação. Porém, se não procederes bem, o pecado está à porta. Olha só, ninguém reparou uma doutrina fidelíssima do Senhor. E o desejo do pecado é contra você. Mas a ti cumpre com muitas dores e sofrendo muito, fazer o que com ele, sabe? Dominado. Dominar no hebraico é lutar até o ponto de assim, eu não aguento mais, mas eu consegui dominar, não é uma coisa fácil. Então explica o que o reverendo David Wilson falou para aquela menina. Vai lá e clama pela tua alma. Clama por ela, porque ela é preciosíssima diante de Deus. E a gente continua na semana que vem. Amém? Amém. Vamos orar. Deixa eu colocar de pé. Senhor Deus, Deus de infinita bondade, Deus de amor, Deus de misericórdia, bendito, louvado, engrandecido é o teu santo nome. Senhor, te agradeço, Pai, como já foi dito na Escritura, Senhor Deus, pelo teu Filho amado. Agradeço a Ti, Pai, porque ocultou essas coisas dos entendidos e revelou para nós pequenos. Obrigado pelo entendimento, Senhor Deus. Obrigado pela compreensão revelada. Obrigado por ter conduzido a minha vida um dia, sem merecimento algum, ao arrependimento. Obrigado por ter sido perdoado meus pecados, que são muitos, Pai. Obrigado por ter salvo a vida de todos nós, Senhor Deus. Pai amado, e essa certeza temos não por méritos nossos, não por consciência criada por nós mesmos, mas pelo Teu Santo Espírito que intercede com nós e nos diz, e nos prova que somos filhos do Senhor. Obrigado por mais esta manhã, Pai, por mais essa reunião. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Não vai... Não.
região.